Gabriel Delany. As Vidas Sucessivas, 1889. Capítulo 9. A Reencarnação Humana. Recordações de vidas passadas. Se a alma habitou a Terra antes do nascimento corporal, por que não existe em cada um de nós a recordação das vidas anteriores? A resposta é muito simples, e é, porque as condições que presidem à renovação da recordação, não se preenchem devidamente. Não é necessário construir hipóteses para tornar evidente este argumento, pois basta atender simplesmente ao que ocorre na vida normal. Assim é de observação corrente, que os sonhos em geral não deixam recordação ao despertar e que muitos períodos da nossa existência atual se apagam também da consciência, que resulta impossível fazê-los reviver por meio da vontade. No entanto, estas recordações não se perderam e pode-se encontrá-las na íntegra no sono sonambúlico, quando se restabelece o perispírito nas mesmas condições dinâmicas que possuía quando teve lugar a percepção. M. Petrie e a sua escola, os Dres. Borru Y. Burot Y. M. Paul Janet colocaram este facto fora de qualquer discussão e não existe magnetizador que ignore que um dos caracteres mais constantes do sonambulismo é o esquecimento ao despertar. Colocado de novo sob o sujeito no segundo estado recobra o conhecimento de quanto disse e fez durante os demais sonhos magnéticos. Existem, portanto, séries de memórias que coexistem no mesmo sujeito e que se ignoram completa e absolutamente. Nestas condições, é fácil de compreender que se é exata a hipótese das vidas sucessivas, é também o facto de geralmente, ser impossível de recordar os acontecimentos de uma vida anterior, pois o movimento vibratório do envoltório perispiritual unido à matéria e que é próprio desta encarnação, difere significativamente do que possuía numa vida anterior, não se conseguindo a renovação de recordações, porque falta o mínimo de intensidade e de duração características das vibrações daquela época. Esta imensa reserva de matéria psíquica constituirá a base da nossa individualidade intelectual e moral, e formará a trama da inteligência, mais ou menos rica, sobre a qual borda cada vida novos arabescos. Mas todas estas aquisições não podem manifestar-se de outra forma, que por meio das tendências primitivas que cada um traz ao nascer e que se denominam o caráter. A partir de então, deve existir a mais perfeita inconsciência, e isto é precisamente o que acontece. Mas esta regra tem alguma exceção, pois do mesmo modo que em certos sujeitos se conservou a recordação ao despertar, assim também podem encontrar-se indivíduos que se lembrem de ter vivido. Em alguns, este despertar de antigas sensações ocorre de forma natural. Apesar do meu desejo em ser o mais sucinto possível, não posso deixar de falar dos casos relativamente numerosos que chegaram ao meu conhecimento e que parecem apoiar de um modo firme a teoria da reencarnação. Semelhante crença é uma evolução contínua do princípio inteligente, tem sido, com ligeiras variantes, a crença dos povos da Índia, dos sacerdotes egípcios, dos druidas, de uma parte dos filósofos gregos. Pitágoras, desafiando a ironia dos seus contemporâneos, tinha o costume de dizer publicamente, que se recordava de ter sido Hermotimo, Euforbio e um argonauta. Início da nota do redator, Alejandro Polist, fragmento 138 na Recueil des Fragments des Historiens Grecs, recolha dos fragmentos dos historiadores gregos, Edic. Didot 1849. César. Comentários de La Guerre des Gaules, Comentários da Guerra dos Gauleses, livro 6, capítulo 19, Edic Lemaire, 1819. Strabon. Geographie, livro 4, parágrafo 4. Diodoro de Sicília, Bibliothèque historique, lib. 5, chap. 28. São Clemente de Alexandria, Strom, lib. 1. Capítulo 15. 2. Heródoto, Histoire, História, lib. 2, chap. 123.
Diógenes Laerce, vide Pitibagore, Vida de Pitibagore, parágrafo 4 e 23. Fim da nota do redator. Juliano o Apóstata recordava-se de ter sido Alejandro de Macedônia. Empédocles, 3, afirma que se recordava de ter sido varão e fêmea. Mas, como nada sabemos referente às circunstâncias que puderam determinar estas afirmações, passaremos aos escritores dos nossos dias que relatam factos da mesma ordem. Início da nota do redator, 3, fragmentos, vers 11 e 12. Diógenes Laerce vied Empédocle, parágrafo 9 e 12. Fim da nota do redator. Entre os modernos, o grande poeta Lamartine afirma, na sua viagem ao Oriente, ter tido reminiscências muito claras. Aqui está sua declaração. Eu não tinha na Judéia nem Bíblia, nem guia algum para me dar o nome dos locais e o antigo nome dos vales e montanhas e, no entanto, reconheci imediatamente o vale de Terebinto e o campo de batalha de Saul. Ao chegar ao convento, os padres confirmaram a exatitude das minhas previsões, encontrando-se os meus companheiros tão assombrados que não podiam acreditar. Do mesmo modo, Encéfora tinha designado com o dedo indicado com o seu próprio nome a uma colina coroada pelo meu castelo arruinado, citando-a como local provável do nascimento da Virgem. No dia seguinte reconheci ao pé de uma montanha árida, o túmulo dos Macabeus. Com exceção dos vales do Líbano, e que apenas encontrei na Judéia um lugar, ou uma coisa que não foi para mim uma lembrança. Já vivemos uma vez ou 2000? A nossa memória não é mais do que uma imagem escura que o sopro de Deus reanima. Estas reminiscências não podem ser devidas ao despertar de recordações procedentes de leituras, pois a Bíblia não faz a descrição exata das paisagens em que ocorrem as cenas históricas, encontrando-se simplesmente nela o relato dos acontecimentos. Podem atribuir-se estas intuições tão exatas e precisas a uma clarividência manifestada durante o sonho. Não há provas de que Lamartine fosse sonâmbulo, mas, mesmo admitindo esta hipótese, como tinha conseguido saber os nomes exatos daqueles sítios? Se foram os espíritos que lhos indicaram, por que se recorda das paisagens e não das suas instruções invisíveis? Nós cremos que não se deve fazer intervir os espíritos, enquanto a sua presença não fique demonstrada. O Conde de Reze, na sua Histoire des Sciences Occultes, História das Ciências Ocultas, tomo 2, página 292, afirma: temos sido surpreendidos numerosas vezes ao contemplar algum lugar em várias partes do mundo, cujo local nos despertava no momento uma recordação, uma coisa que não nos era desconhecida, apesar de vê-la pela primeira vez. No jornal La Presse do dia 20 de setembro de 1868, o novelista popular Ponson du Terrail, inimigo do espiritismo, escrevia que se recordava de ter vivido no tempo de Henrique III e Henrique IV, e que as lembranças que tem do grande rei, em nada se assemelham com o que dele referiam os seus parentes. Poderia citar igualmente a Teófilo Gautieri, Alexandre Dumas, os quais têm afirmado, em diferentes ocasiões, a sua crença nas vidas passadas, baseadas em recordações íntimas, mas prefiro consignar os relatos que em si mesmos levam à prova da sua autenticidade. Início da nota do redator, 1. Ver l'Espiritisme à Lyon número 40. Les Pionniers de la Lumière, os Pioneiros da Luz. O mesmo jornal, no número 72, cita um artigo da Gazeta de Paris de 19 de abril de 1872, contendo uma conversação entre Alexandre Dumas e Mary, em que ambos afirmam ter vivido muitas vezes. Fim da nota do redator. Num artigo biográfico sobre Mary, publicado no Jornal Littéraire de 25 de setembro de 1864, o autor afirma que aquele escritor cria firmemente ter vivido muitas vezes, que se recordava das menores circunstâncias das suas existências anteriores,
e que as detalhava com uma força de certeza que se impunha convicção. Assim, dizia o biógrafo, afirma ter lutado na Guerra dos Gauleses, e ter combatido na Alemanha, com os alemães. Afirmava reconhecer certos sítios nos quais tinha combatido noutras ocasiões. Nessa dita época chamava-se Minins. Continuamos citando um episódio, pelo que parece deduzir-se que estas recordações não são produto da imaginação. Aqui está textualmente o facto. Um dia da sua vida presente encontrava-se em Roma visitando a Biblioteca do Vaticano. Receberam-no uns jovens noviços vestindo terno escuro e que puseram grande empenho em falar-lhe no mais puro latim. Mary era bom latinista em tudo, quanto se referia à teoria e às palavras escritas, mas não tinha feito qualquer ensaio para falar familiarmente a língua de Juvenal. Ao ouvir falar os romanos de hoje em dia, e ao admirar este magnífico idioma que também harmoniza com os monumentos e os costumes da época que estava em uso, pareceu-lhe que um véu se desprendia dos seus olhos, e que noutro tempo tinha conversado com amigos que se serviam desta linguagem divina. No momento saíram dos seus lábios frases irrepreensíveis cheias de elegância e correção, e falou o latim com a mesma facilidade que o francês. Tudo isto não poderia ser feito sem aprendizagem, e se não tivesse sido um mortal do tempo de Augusto, se não tivesse atravessado este século de esplendores, não teria improvisado uma ciência impossível de adquirir em algumas horas. O autor tem razão. Interessa distinguir cuidadosamente este facto do que ocorre em alguns casos de sonambulismo e enfermidade, e que se denomina hiperestesia da memória. Nestes estados especiais, o sujeito repete, por vezes, demorados enunciados ouvidos no teatro ou lidos numa época distante, os quais estavam profundamente esquecidos no estado normal. Mas sustentar uma conversação com grande facilidade num idioma difícil e achando-se em plena posse de todas as faculdades, supõe para a pronúncia e tradução das ideias, o funcionamento de um mecanismo que desde há muito tempo está inativo, mas que se desperta no momento preciso sob o estímulo dos seus esforços. Não se improvisa uma linguagem quando só se conhecem as palavras e as regras gramaticais, já que ainda que reunindo ambas as condições, fica a parte mais difícil, ou seja da enunciação das ideias, a qual depende dos músculos da laringe e das localizações cerebrais, sendo preciso um longo hábito para obtê-la. Se a esta ressurreição mnemônica se juntam as recordações precisas dos lugares antes habitados e, desta vez reconhecidos, existirão grandes presunções para poder admitir as vidas múltiplas como a explicação mais lógica destes fenômenos. Continuarei na exposição de alguns casos tomados da coleção da Revista Espírita. O catedrático Damiani, espírita da primeira hora, dirigiu ao editor de Banner of Light, de Boston, em 1 de novembro de 1878, uma carta em resposta a alguma controvérsia relativa a propósito da reencarnação, de cujo documento extrairei o seguinte parágrafo: seja-me permitido dizê-lo porque penso não ter sido enganado nas minhas visões espirituais. Antes de ser reencarnacionista, e quando era tão opositor a estas teorias, diferentes médiuns desconhecidos entre si, falaram-me das minhas reencarnações. Muito me ri naquela época, pois classificava de novelas revelações. Mas alguns anos depois, quando me encontrei na posse da visão espiritual, quando me vi no meio das famílias das minhas existências passadas, revestido dos costumes dos tempos e povos que outros videntes me haviam descrito, compreendo que é necessário ser testemunha de semelhantes prodígios para nos convencermos. Esta declaração parece-me bastante demonstrativa, pois emana de um observador incrédulo que não se tornou crente até depois de ter comprovado pessoalmente os fatos. Que causa poderia dar lugar às concordantes afirmações de médiuns desconhecidos entre si?
Se as vidas anteriores deixam traços em nós, há de ser possível que alguns indivíduos possam ler certas inscrições hieroglíficas, certas ruínas veneráveis escritas numa linguagem que só a faculdade psicométrica permite decifrar. As descrições dos videntes devem ser semelhantes, sempre que se apoiem em documentos positivos, daí provavelmente essa unanimidade que o catedrático Damiani observa tanto nos outros como consigo mesmo. A Revue Spirit de 1860, página 260, contém a carta de um oficial de marinha que se lembra de ter vivido, e também recorda que morreu assassinado na noite de São Bartolomeu. As circunstâncias desta existência gravaram-se profundamente no seu ser e demonstra no relato dos fatos que estas reminiscências não são devidas a um capricho do seu espírito. Digo-vos, escreve, que tinha 7 anos quando sonhava que fugia e recebia em plenas costas 3 punhaladas. Digo-vos que a saudação que se faz com as armas antes de bater-se, filo a primeira vez que tive um florete na mão. Digo-vos que cada preliminar mais ou menos gracioso que a educação ou a civilização introduziram na arte de matar-se. Era-me já conhecido antes de me ter iniciado no manejo das armas, etc. Esta ciência instintiva anterior a toda a educação, deve ter sido adquirida em alguma parte. Onde é que se adquiriu, se não se viveu mais do que uma vez? M. Lagrange, numa carta dirigida à Revue, diz que em Veracruz existe uma criança de 7 anos chamado Júlio Alfonso, a quem conhece, o qual cura por meio da imposição de mãos, ou com o auxílio de medicamentos vegetais que prescreve. Quando se lhe pergunta onde adquiriu estes conhecimentos, responde que quando era crescido foi médico. Início da nota do redator, Revue Spirit, Revista Espírita, janeiro, 1880, página 361. Fim da nota do redator. Esta faculdade extraordinária declarou-se-lhe com a idade de 4 anos, tendo convencido com ela muitos céticos. Talvez se diga que esta criança é simplesmente um médium, de fato, ouve os espíritos, mas sabe distinguir perfeitamente o que se revela daquilo que tira do seu próprio fundo, e a certeza que tem de ter sido médico na sua vida anterior, é puramente inata. M. Bouvier Y. Cita com o Lotus Bleu o caso de M. Isaac G. Joster que teve uma filha chamada Maria, a qual morreu em Il, Condado de Effingham. Início da nota do redator, L'Espiritisme et l'Anarchie, página 140. Fim da nota do redator. Alguns anos depois teve uma segunda filha que nasceu em Dakota, cidade onde passou a viver depois da morte de Maria. A esta segunda menina, pôs-lhe o nome de Nelly, mas ela persistia obstinadamente em chamar-se Maria, dizendo que era o verdadeiro nome pelo qual a chamavam antigamente. Numa viagem que realizou na companhia do seu pai, reconheceu a antiga casa e muitas pessoas que nunca tinha visto, mas que a primeira garota conhecia muito bem. A 1/4 de hora da nossa antiga morada, diz M. Josten, encontra-se a escola que Maria frequentava. Nelly, que nunca a tinha visto, fez daquele local uma exata descrição, e expressou-me o desejo de voltar a vê-lo. Conduzi-a-lhe, e uma vez na sala de estudo, foi diretamente para a secretária que tinha ocupado a sua irmã, dizendo: "Este é o meu." Dir-se-ia que falava um morto saído do túmulo. Esta é a expressão exata, pois mesmo imaginando que a garota em estado de sonambulismo tivesse visto o país, ninguém poderia indicar-lhe as pessoas que Maria conhecia, e sem embargo Nelly não se equivocava, designando-as exatamente. Poderia prolongar esta lista, mas como me falta tempo para discutir convenientemente, prefiro passar a outra série de documentos, também referentes ao regresso da alma aqui na Terra.
Reencarnação anunciada antecipadamente. Citarei os seguintes dois factos de M. Bouvier, excelente magnetizador e diretor do periódico La Paix Universelle, A Paz Universal, que se publica em Lyon. Um sujeito que tinha o hábito de adormecer, e que colocado em sonambulismo gozava da faculdade de ver os espíritos, disse-lhe um dia com a maior espontaneidade, que a alma de uma religiosa queria falar-lhe. M. Bouvier perguntou-lhe quem era e o que desejava. A freira deu o seu nome, indicou o convento em que vivia, localizado em Rouen, e disse que retornaria após a sua morte, que teria lugar em breve. Tanto o sujeito como M. Bouvier ignoravam totalmente a existência desta instituição religiosa, nem nunca tinham ouvido falar dela. Algum tempo depois voltou a apresentar-se a mesma religiosa dizendo que já havia deixado o seu corpo terreno, que voltaria a encarnar-se como irmã do sujeito e que não viveria mais de 3 meses. Todos estes anúncios se realizaram com a maior pontualidade. Um segundo caso de encarnação foi predito a M. Bouvier, com os detalhes de que o espírito iria incorporar-se sob a forma feminina numa família muito conhecida do diretor de La Paix Universelle, duvidando-se muito entre a família de que um novo ser viesse a engrossar o núcleo, e sentindo, por outro lado, poucos desejos de que se confirmasse a previsão. O espírito disse que seria infeliz, porque não seria amado, e, na verdade, tudo se realizou, infelizmente, nas condições anunciadas. A clarividência magnética do sujeito do Sr. Bouvier não pode dar conta do aparecimento daquela religiosa quem jamais conheceu na Terra, pois o exercício desta faculdade tem sempre a sua razão de ser entre as pessoas unidas por algum vínculo com o sujeito. Se é possível admitir que a irmã do sujeito seja causa indireta da previsão, é inexplicável a intervenção da religiosa, apenas para indicar a intenção de voltar a encarnar. No segundo exemplo, não existe qualquer ligação entre o sonâmbulo e os pais do menino, podendo-se assegurar que o autor do fenômeno foi o espírito que se reencarnou, pois o sujeito não era espírita, e, portanto, não poderia autossugestionar-se no que se refere a este ponto, nem tampouco poderia receber a sugestão de M. Bouvier, que estava muito longe de esperar semelhantes manifestações. O príncipe Emílio de W., datada de 18 de dezembro de 1874, escreveu a Revue Spirit, desde Vevey, na Suíça, mostrando um caso relativamente interessante relativo à reencarnação. Tratava-se do seu segundo filho, que tinha 3 anos de idade. Algum tempo antes do seu nascimento tinham anunciado os espíritos que o dito menino tinha grandes qualidades medianímicas, pois na sua última existência, que se desenrolou na Inglaterra, ocupou-se do desenvolvimento destes poderes, dedicando-se às práticas da magia e da astrologia, fazendo delas mau uso, tendo por isso perecido miseravelmente. Há algumas semanas, escreve o príncipe, encontrava-se o menino brincando no meu escritório, quando de repente ouvi falar de Inglaterra, causando-me isto muita estranheza, pois jamais lhe tinha falado desse país. Perguntei-lhe se sabia o que era a Inglaterra. Oh, sim, é um país em que estive muito tempo, respondeu-me. E eras pequeno, como agora? Não, era mais velho que tu, e usava uma grande barba. A tua mamãe e eu, estávamos contigo? Não, pois eu tinha um outro papai e outra mamã. E o que fazias tu? Brincava muito com o fogo, e uma vez queimei-me tanto que morri. Poderia atribuir-se este ingênuo relato a uma transmissão inconsciente do pensamento do pai, mas as respostas da criança parece que emanam da sua própria inteligência, despertando subitamente para desaparecer em seguida, como ocorre em circunstâncias semelhantes. Com o fim de apoiar a teoria da reencarnação por meio de provas sólidas, os jornais espíritas franceses abriram uma informação sobre os fenômenos que se relacionam com esta ordem de ideias. A partir do 1º dia de janeiro deste ano, vão chegando maior número de testemunhos do que era de esperar.
Na Revue Scientifique et Morale do Espiritismo correspondente ao mês de abril, reproduzia uma informação publicada em Lyon, e segundo a qual um médium predisse o nascimento de uma menina que devia apresentar uma cicatriz na sua testa, como um resultado das circunstâncias relacionadas com vidas passadas. Esta previsão foi confirmada em todas as suas partes. O Progress Spirit, nos seus números de 5 de fevereiro e 20 de março de 1898, cita 3 testemunhos que ocupariam demasiado lugar para ser reproduzidos na íntegra, mas que demonstram que os espíritos regressam aqui à Terra. Não são sonâmbulos os que intervieram nestes casos, mas sim médiuns tipológicos ou escreventes, de modo que a clarividência não se pode fazer intervir na explicação, a menos que se atribua aos espíritos desencarnados. Mas então existe uma dificuldade, que é a de supor que estes seres invisíveis podem enganar-nos para sustentar deliberadamente um erro. Mas esta conjectura, creio-a pouco razoável quando se dirige a espíritos que em diferentes circunstâncias deram provas das suas elevadas qualidades morais, preferindo eu admitir o que é anunciado e se realiza, a acreditar num subterfúgio universal inverossímil. Vou tratar de um gênero de prova que poderá ser muito discutida, mas que razoavelmente não pode passar em silêncio, já que, de cada 10 espíritas que apoiam a reencarnação, os 5 não chegaram a esta conclusão senão fundados nas afirmações de seus guias. Espíritos que afirmam ter vivido muitas vezes na Terra. Contra este gênero de provas pode argumentar-se que todos os espíritos que se manifestam não se lembram de uma vida anterior à última, mas se quer levar em consideração que despertar de recordações antigas se encontra em conexão com um certo grau vibratório do perispírito, que este está ligado ao desenvolvimento da espiritualidade do ser, compreender-se-á facilmente que a maior parte dos homens desencarnados, sendo moralidade inferior, possuem um perispírito grosseiro e, portanto, não podem ressuscitar na sua vida anterior o panorama de suas existências passadas. Mas, da mesma forma que em certos indivíduos sonambúlicos se pode renovar-lhes integralmente a recordação, assim também os espíritos superiores, que possuem um poder magnético proporcional ao seu grau de evolução moral, têm a potência suficiente para ressuscitar, sempre que seja necessário, as recordações latentes. Limitar-me-ei a citar um exemplo deste gênero tirado da Revue Spirit de 1866, páginas 175 e seguintes, pois nele parece que se confirma a opinião emitida mais acima. Trata-se do espírito de um médico muito apreciado, chamado Dr. Caileux, por intermediário do médium Morin, que tão depressa como foi saindo do longo período de perturbação, se encontrou um dia num estado semelhante a um sonho lúcido. Eis aqui as suas palavras. Quando o meu espírito ficou numa espécie de entorpecimento, é porque me achava de certo modo magnetizado pelo fluido dos meus amigos espirituais, e disso resultava uma satisfação moral, que, segundo eles diziam, era a minha recompensa, e me dava forças para continuar a avançar no caminho que tinha traçado o meu espírito desde um bom número de existências. Eu estava, portanto, adormecido num sonho magnético, espiritual, e neste sonho vi formar-se o passado como num sonho fictício, reconhecendo as minhas individualidades que haviam desaparecido com o tempo, ou melhor, que não tinham sido mais do que um só indivíduo. Eu vi um ser e o modo como começava uma obra médica, mais tarde, outro continuava a tarefa interrompida pela desencarnação do anterior. Em menos tempo do que é necessário para contá-lo, vi formar-se, engrandecer-se e converter-se em ciência, o que num princípio só eram ensaios de um cérebro ocupado em estudos para o alívio da humanidade. Eu vi tudo isto, e ao chegar ao último dos seres que sucessivamente tinham trazido a sua parte à obra, então eu reconheci-me. O todo desvaneceu-se e ficou convertido no espírito, ainda atrasado, do vosso pobre doutor.
poderá ver-se neste relato uma alucinação espiritual da alma do Dr. Caileux. Ainda que isto seja possível, não é provável, pois os espíritos adiantados jamais enganam, tal como acontece aqui entre as pessoas honradas. Neste exemplo, não se trata de experiências, nem de investigações intentadas pelos seus guias, reduzindo-se tudo a ensinar ao espírito o seu passado por uma introspecção que lhe permite folhear conscientemente as camadas profundas do seu ser. Se refletirmos que esta comunicação foi obtida há 32 anos, exatamente quando ainda se ignorava o meio de produzir a ressurreição das recordações através do hipnotismo ou do magnetismo, talvez se veja neste facto uma favorável analogia com a crença nas vidas sucessivas.